Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos essa noite, mais uma Quinta Previdenciária. Desculpe, mas houve um probleminha com o link, coisas da internet, infelizmente, mas graças a Deus deu para a gente passar o e-mail para vocês e estão chegando aos poucos. Hoje nós vamos falar sobre as recentes alterações do benefício pensão por morte com a doutora Priscila Simonato. Mas antes eu quero passar a palavra para a doutora Roberta, por gentileza. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos com o pessoal entrando aí, como a doutora Adriana disse, tivemos um problema com o link. O Simpla acabou enviando um link diferente do link efetivamente necessário para acessar essa reunião de hoje. Mas, enfim, problemas com a tecnologia, né? Ultimamente temos tido bastante emoções aqui na nossa quinta-feira previdenciária, mas esperamos que se resolva, que dê tudo certo. Sejam todos muito bem-vindos. Professora Priscila, muito obrigada por estar aqui presente virtualmente na nossa subseção de Pindamonhangaba. Ficamos muito felizes e honrados com a sua participação aqui hoje. Tenho certeza que o pessoal vai aproveitar bastante esse tema tão relevante para o direito previdenciário. Hoje nós temos algumas novidades. A editora Juruá acabou disponibilizando para sorteio 2 livros da professora Priscila. A professora Priscila tem um livro com o tema da palestra de hoje, Pensão por Morte e os Dependentes do Regime Geral de Previdência Social, de acordo com a reforma da Previdência. Nós sortearemos hoje, isso, olha lá, a capa do livro. Nós sortearemos hoje um livro físico e também um e-book. Então, hoje nós teremos 2 felizardos, 2 sorteados. E, além disso, a editora também está disponibilizando um cupom de desconto. Ela está conferindo 20% de desconto na aquisição de qualquer livro da editora, né? A gente faz questão que seja o livro da professora, né, professora? Mas também fiquem à vontade para adquirir qualquer outro livro da editora. 20% de desconto até o dia 30 de novembro, e o cupom é LIVE20, LIVE20. Depois eu vou colocar aqui para vocês no chat o link da editora e vou reforçar o cupom de desconto. Então, aproveitem essa super oferta da editora, adquiram também o livro da professora Priscila. E, professora Priscila, muito obrigada por estar aqui presente conosco hoje. Eu que agradeço. Sei que seu tempo é bastante corrido também, como mulher, mil e uma funções, né? Mas sempre arranja um espacinho na agenda. E desejo uma ótima palestra a todos. Obrigada, Roberta. Doutora Priscila, mais uma vez, então, reforçando, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E quem recebeu o livro físico vai com o autógrafo da doutora Priscila. E a gente vai fazer o seguinte para o sorteio. Daqui a pouco nós vamos passar um link para vocês preencherem, por gentileza, para a gente conseguir fazer o sorteio no final. Então, vamos passar para a palestra da doutora Priscila, ela que é doutoranda e mestre em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo, advogada, presidente do IAPE, é autora do livro que acabamos de falar. Com a palavra, doutora. Boa noite a todos, boa noite a todas. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente a doutora Adriana pelo convite formulado, também agradecer a doutora Roberta pela honra de estar aqui com vocês hoje. Estou em São Bernardo do Campo, mas ao mesmo tempo estou em Pindamonhangaba, e a tecnologia aqui, pelo visto, me permitiu estar no Brasil inteiro. Então, a tecnologia tem os seus pontos negativos, alguns problemas, mas vamos ver os pontos positivos, né, que nos propicia, então, estar no Brasil todo e unir todos aqueles que, assim como nós, né, eu sei que a Adriana e a Roberta amam, assim como eu, o direito previdenciário. Acredito que todos que estão aqui têm o mesmo propósito dessa área do direito tão especial. E hoje o assunto que nós vamos conversar um pouco é referente às alterações sofridas no benefício de pensão por morte, que não são poucas, não são poucas. É um benefício previdenciário que vem sofrendo muitas alterações, e não só com a emenda constitucional número 103 de 2019. Esse benefício de pensão por morte, ele vem sendo atacado
desde 2015. Nós tivemos a primeira lei lá em 2015, que é a Lei 13.135 de 2015. Posteriormente, nós tivemos a MP 871 de 2019, que foi convertida na Lei 13.846 de 2019. E, por fim, a emenda constitucional, que mais me parece a Lei Orgânica da Previdência Social, lá de 1960. Eu digo que quando eu leio a emenda constitucional, eu volto lá em 1960, que eu retomo aquela ideia de cota familiar para a concessão desse benefício de pensão por morte. Quando a gente fala nesse benefício de pensão por morte, que tem sido muito criticado e até sofreu muitas alterações no passo de reduzir o valor desse benefício, né? É importante que a gente faça uma reflexão do que vem, qual que é a função da Seguridade Social, por que que existe esse benefício de pensão por morte dentro desse nosso sistema da Previdência Social. Então, quando eu preciso de uma proteção social, quando eu estou diante de um risco social, então um risco social, que é aquele evento aleatório que acontece na vida de um segurado, e que esse evento vai lhe causar um desequilíbrio econômico, uma vez que ele não pode mais exercer o seu trabalho, não pode mais exercer o seu labor. E aqui na pensão por morte, nós temos um risco social, que é a morte. Então, nesse caso, diante desse risco social, nós temos que buscar a proteção dos dependentes do segurado. E antes mesmo de falarmos das alterações legislativas, a legislação infraconstitucional, de falarmos da emenda constitucional, eu peço que vocês anotem um artigo importantíssimo, aliás, 2 artigos importantíssimos para que vocês estudem, leiam e reflitam sobre esse benefício de pensão por morte, que são os artigos 226 e 227 da Constituição. Vocês devem estar se perguntando, né? Será que ela está falando errado esse número, né? 226 e 227? Porque, pelo que eu me lembro aqui, o artigo 201 é que trata sobre Previdência Social. Não, gente, não estou falando errado, né? Esse artigo 226 e esse artigo 227 são os artigos que protegem a família na Constituição Federal. Lá no artigo 226, nós temos a família sendo base da sociedade e que tem que ter a proteção especial do Estado. E lá no artigo 227, aqui, que traz o dever também da família, da sociedade, do Estado, assegurar as crianças, aos adolescentes e ao jovem, lá no parágrafo 3º, ele fala, parágrafo 3º, inciso 2, ele fala de forma expressa que essas crianças, esses adolescentes e esses jovens devem ter a proteção, devem ter a garantia dos seus direitos previdenciários e trabalhistas. Então, é importante que a gente saiba dessa proteção constitucional que se tem à família com relação ao direito previdenciário, porque esse benefício de pensão por morte, ele vai proteger essa família, né? Então, gravem muito bem esse artigo 226 e esse artigo 227 da Constituição Federal. E vejam, né, que lá no artigo 201, agora sim o artigo que fala sobre Previdência Social, lá no artigo 201, inciso 5, nós temos a previsão constitucional desse benefício de pensão por morte, que é devido, então, ao cônjuge, companheiros e dependentes do segurado. Vejam que, por enquanto, eu estou falando apenas da Constituição Federal, e eu digo que quem vai receber esse benefício de pensão por morte são os cônjuges, companheiros e dependentes do segurado. Tenho certeza que aqui tem muitos advogados já, muito experientes nessa área do direito previdenciário, e já devem estar se perguntando, né? Poxa, não, mas o artigo 16 da 8.213 que fala quem são esses dependentes. Claro, é o artigo 16 da 8.213 que fala quem são esses dependentes para fins previdenciários. Mas se nós não tivéssemos esse artigo 16 da 8.213, quando nós lêssemos esse artigo 201, inciso 5 da Constituição, a ideia era de que qualquer pessoa que seja dependente do segurado, que poderia, então, receber esse benefício de pensão por morte.
trazendo aqui um conceito da professora Maria Helena Diniz, de dependência econômica. Ela traz, em resumo, né, que dependência econômica é a condição de quem vive às expensas ou às custas de outrem. E essa condição de quem vive às expensas e às custas de outrem é para, uma vez que depende para a sua sobrevivência e para que atenda às suas necessidades de alimentação, habitação, vestuário, educação, etc. Então, importante a gente ter como base aqui essa noção de dependência econômica para entender as alterações, então, que foram feitas nessas alterações infraconstitucionais e também alteração constitucional. E começando, né, vamos começar do começo, né, vamos fazer aqui uma linha do tempo e começarmos a falar das alterações, então, trazidas pela Lei 13.135 de 2015, já faz algum tempo, já faz 5 anos que nós tivemos essas alterações, e que trouxe uma importante modificação com relação ao tempo de duração do benefício de pensão por morte ao cônjuge e companheiro. Lá na Lei 13.135 de 2015, trouxe, então, que o cônjuge e o companheiro, ou a cônjuge e a companheira, somente poderiam ter direito de receber o benefício de pensão por morte caso, né, ele receberia o benefício de pensão por morte por mais do que 4 meses, somente caso o segurado tivesse vertido mais do que 18 contribuições para a Previdência e essa união fosse superior a 2 anos, a duração dessa união fosse superior a 2 anos. Se então tivesse mais do que 18 contribuições e essa união fosse superior a 2 anos de duração, nós temos a concessão desse benefício de pensão por morte ao cônjuge e ao companheiro, dependendo da idade do cônjuge e do companheiro sobrevivente. Então, tem lá que somente hoje, né, a partir de 44 anos de idade, o dependente vai receber esse benefício de forma vitalícia. Então, vejam que lá em 2015, nós já tivemos, então, uma pequena ou uma grande, né, redução nas pessoas que poderiam, então, receber esse benefício de pensão por morte. Por que eu trago, né? Por que eu fui lá para 2015 se o nosso tema são as recentes? Eu estou falando de uma coisa que aconteceu lá em 2015. Porque, de uma certa forma, essa alteração trazida pela Lei 13.135, ela teve um agravante com a lei agora 13.846 de 2019. E explico por que eu penso que teve esse agravante. E para isso eu preciso explicar como que era antes o reconhecimento da união estável e da dependência econômica, para que vocês entendam a alteração drástica que trouxe essa lei 13.846 de 2019. Vejam que antes da 13.846 de 2019, não existia na lei previdenciária, então na lei 8.213 de 91, a lei que trata sobre o plano de benefícios da Previdência Social, não existia nessa lei nenhuma exigência de que para se comprovar união estável e para se comprovar dependência econômica, a prova tinha que ser uma prova documental. Não tinha essa exigência em lei, não tinha na lei 8.213 de 91. O decreto 3.048, que trazia lá no seu artigo 22 a necessidade de prova documental para comprovação dessa condição de dependência econômica e também para a questão da comprovação da união estável. E qual que foi a consequência disso, né? O que acontecia na prática? O INSS indeferia o benefício previdenciário, porque o companheiro e porque os dependentes não tinham documentos para fazer essa prova documental, nós ingressávamos judicialmente e conseguíamos o reconhecimento do direito dessa pensão por morte ao companheiro ou a outros dependentes, somente com prova testemunhal. Somente com prova testemunhal. E veio, então, a Lei 13.846, aí sim, essa lei recente, né, a Lei 13.846. Inclusive, gente, tinha até uma súmula, tá? A súmula 63 da TNU, que falava que para a comprovação da união estável, que não precisava de início de prova material, que bastava a prova testemunhal.
Veio, então, a Lei 13.846 de 2019, e aquela disposição que não tinha na lei antes, passou a ter. Incluiu lá no artigo 16, o parágrafo 5º, lá no artigo 16, o parágrafo 5º, trouxe agora que para comprovação de união estável e de dependência econômica, é necessária início de prova material. E não vai ser qualquer prova material. Essa prova material, ela vai ter que ser contemporânea dos fatos. Ou seja, vai ter que ser da época dos fatos que você pretende comprovar. E qual que é o agravante desse parágrafo 5º? Ela fala que não pode ser produzida em período superior a 24 meses antes do óbito. Ou seja, para se comprovar a união estável, para se comprovar a dependência econômica, o dependente vai ter que juntar prova documental, início de prova material, dos últimos 24 meses antes do óbito. Caso contrário, não vai ser reconhecida a sua união estável ou a sua dependência econômica. Né? Não, e aqui frisa, né, o parágrafo 5º do artigo 16, ele frisa ainda que não se admite a prova única e exclusivamente testemunhal. Ele traz uma exceção, que é na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito. Aí vem o agravante, né, que eu trouxe para vocês, que acabou também prejudicando aquela alteração sofrida na Lei 13.135 de 2015. Porque lá no parágrafo 6º desse artigo 16, traz que, no caso da união estável, além de ter que juntar as provas dos últimos 24 meses, vai ter que juntar também prova material que indique essa união estável por pelo menos 2 anos antes do óbito, porque você vai ter que comprovar pelo menos 2 anos antes do óbito, a fim de que o benefício de pensão por morte seja pago por mais do que 4 meses. Então, vejam que existe agora na lei essa exigência de ter prova documental. E o decreto 3.048, que sofreu alteração com o decreto 10.410 de 2020, lá no artigo 22, ele traz um rol de documentos que pode ser considerado, pode ser utilizado para comprovação do vínculo, para a comprovação da dependência econômica e da união estável. E quais são esses documentos, né? Depois vocês podem até dar uma olhadinha nesse artigo 22, parágrafo 3º do decreto, então, 3.048, já com alteração do decreto 10.410 de 2020. Então, ele fala assim que, por exemplo, a certidão de nascimento de filho havido em comum pode ser utilizado para comprovação de união estável e dependência econômica. Mas veja, a lei previdenciária, agora a 8.213, ela fala que esse documento tem que ser dos últimos 2 anos. Se você tem um filho de 3 anos, esse filho não vai mais, né, comprovar essa união estável dos últimos 24 meses. Então, aqui já tem um problema. Aí fala lá, certidão de casamento religioso. Não são todas as pessoas que se casam no religioso. Traz lá o imposto de renda do segurado. Quem que é o segurado da Previdência Social, né? Qual que é o público que a gente está lidando? Geralmente é um público que não declara imposto de renda porque ele não tem renda suficiente para fazer essa declaração. Então, consequentemente, ele não vai ter essa declaração de imposto de renda. O decreto fala em disposições testamentárias. Gente, se a pessoa não declara nem imposto de renda, quem dirá, né, fazer testamento? Então, ele traz um rol de documentos que muitas vezes são documentos que são impossíveis de serem juntados para comprovação dessa união estável, muitas vezes dessa dependência econômica. E de forma específica aqui com a união estável, eu queria fazer uma reflexão com vocês, e eu vou voltar lá naquele artigo 226 da Constituição Federal, aquele artigo que eu falei que não se refere à Previdência Social, mas que ele é muito importante para que a gente possa estudar, então, o direito previdenciário, os benefícios devidos à família. Quando nós vamos lá no artigo 226, no parágrafo 3º, nós temos a proteção do Estado com relação à união estável. E a Constituição, lá no artigo 226, parágrafo 3º, ela traz que o Estado, então,
tem que dar essa proteção para o reconhecimento da união entre homem e mulher, a Constituição usa a palavra entre homem e mulher como entidade familiar, e que a lei deve facilitar sua conversão em casamento. Só como eu frisei, né, entre homem e mulher, só queria trazer aqui para vocês, né, que o decreto 10.410 de 2020, agora, ele fez uma alteração com relação ao conceito de união estável para fins previdenciários, e ele usa agora não mais a palavra entre homem e mulher, ele não considera mais a união estável entre homem e mulher, e sim entre pessoas, né, em razão da possibilidade do reconhecimento das uniões homoafetivas, né, em relação às uniões homoafetivas. E veja o seguinte, voltando lá para a Constituição Federal, nós temos a Constituição prevendo a proteção da união estável e dizendo que a lei deve facilitar a sua conversão em casamento. O que fala, gente? O que essa lei, a 13.846, o que ela traz aqui? Ela não facilita em nada o reconhecimento dessa união estável. Ela dificulta o reconhecimento dessa união estável. Ela cria regras que o constituinte, né, que o constituinte não determinou, né, que o constituinte não determinou. Então, vejam que aqui a gente já tem uma tese, né, a gente já tem uma possível tese para afastar na prática, para que a gente afaste na prática a exigência dessa prova material para fins de concessão do benefício de pensão por morte. Aqui uma alteração, então, com relação, ainda falando um pouquinho da Lei 13.846 de 2019, é uma outra alteração que nós tivemos aqui na Lei 13.846 de 2019, que aqui eu falo que é até que uma alteração positiva, né? A gente só fala aqui de alterações negativas, e falar um pouquinho sobre alterações positivas. Ela frisou já o que vinha trazendo na Lei 13.135 de 2015, a questão da indignidade, que aquele dependente indigno não vai ter direito de receber o benefício de pensão por morte. Então, aquele dependente que praticou um homicídio doloso, ou como autor, coautor ou partícipe, que ele não vai ter direito, então ele é excluído desse direito de receber o benefício de pensão por morte. E aqui, gente, eu conversava um pouquinho antes com a doutora Adriana e com a doutora Roberta, né, sobre os benefícios previdenciários devidos às mulheres vítimas de violência doméstica. E essa questão aqui da indignidade me faz refletir sobre um seguinte assunto. Muitas vezes, as mulheres são vítimas de feminicídios, muitas vezes não é um feminicídio consumado, né? É um feminicídio tentado. Então, muitas vezes os seus companheiros, os seus maridos são condenados, ficam presos e depois elas perdoam e voltam a viver novamente. A dúvida que paira aqui é, caso elas voltem a viver novamente com esses maridos, será que a legislação previdenciária também não perdoaria esses maridos para fim de recebimento futuro desse benefício de pensão por morte em razão do falecimento da mulher, da morte dessa mulher? Então, algo para a gente pensar aqui, porque a legislação previdenciária ela excluiu totalmente aquele que causou o homicídio, né, ou tentado, enfim, aqui no caso tentado. Então, será que nesse caso de violência doméstica a gente não estaria diante também do perdão da vítima e a legislação previdenciária não teria que acolher também esses dependentes, né? Será que a legislação previdenciária não teria que acolher esses dependentes? Então, para a gente refletir aqui, né? Vejam que eu trouxe aqui a alteração da Lei 13.846, então, né? E, gente, né, como cereja do bolo, não para nós, né, mas uma cereja do bolo para o INSS, né, que nós tivemos, então, a emenda constitucional número 103 de 2019, que aí sim, gente, ela trouxe muita alteração, principalmente com relação ao cálculo desse benefício de pensão por morte, né? Mas antes de falarmos sobre a questão, né, do cálculo desse benefício de pensão por morte, eu quero trazer aqui para vocês uma reflexão com relação ao menor sobre guarda. Antes de falarmos do cálculo, eu quero falar sobre o menor sobre guarda. Olha só, gente,
né? Aqui vamos ver como que era antes para nós entendermos como que ficou depois. A redação original da Lei 8.213 de 91, ela trazia que o enteado, o menor tutelado e o menor sob guarda teriam direito de receber o benefício de pensão por morte do segurado, caso comprovada a dependência econômica. Em 95, na verdade 97, com a Lei 9.528 de 97, tivemos uma alteração na legislação previdenciária e foi excluído o menor sob guarda dessa proteção previdenciária para fins de recebimento desse benefício de pensão por morte. E no Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo 33 do ECA, tinha a previsão de que o menor sob guarda poderia, então, receber o benefício de pensão por morte. E isso gerou uma discussão judicial, que foi, inclusive, tema julgado pelo STJ, o tema 732, que foi julgado pelo STJ, que se discutia qual legislação deveria prevalecer, se o ECA ou se a lei previdenciária, porque o ECA trazia a proteção do menor sob guarda e a lei previdenciária tinha excluído a proteção desse menor sob guarda. O que o STJ decidiu? O STJ decidiu que prevalece o princípio da especialidade da lei. Ou seja, a lei especial, lá de acordo com as leis de introdução às normas do direito brasileiro, diz que a lei especial ela tem que prevalecer sobre a lei geral. Ou seja, o ECA é uma lei especial que trata de forma específica da criança e do adolescente. Então, o STJ entendeu que mesmo após a edição da Lei 9.528 de 97, que continuaria, então, tendo a proteção do menor sob guarda. Estava tudo certo com essa decisão do STJ. Mas aí veio a emenda constitucional número 103 de 2019, e lá no artigo 23, parágrafo 6º da emenda, ele trouxe os filhos por equiparação, e ele diz, né, a emenda diz que os filhos por equiparação são somente os enteados e o menor tutelado. Ele usa a palavra exclusivamente o enteado e o menor tutelado. Veja que a emenda constitucional, ela retirou mais uma vez o menor sob guarda. E aí vem a nossa dúvida, né? Será que nós vamos conseguir buscar essa proteção constitucional desse menor sob guarda? Penso que sim. E aqui a gente volta para aquele artigo 227, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição, que eu falei para vocês, gravem muito bem esse artigo, que ele vai ser importante para nós estudarmos aqui as modificações no benefício de pensão por morte. Lá o artigo 227, parágrafo 3º, inciso 2, ele traz a proteção dos direitos previdenciários da criança, do jovem e do adolescente. Por que que esse menor sob guarda, ele vai estar excluído dessa proteção previdenciária? Se esse menor sob guarda é um menor que, né, ele é uma criança que, além de tudo, ele está num estado de vulnerabilidade muito grande, né, porque ele está ali, né, sem o pai, sem a mãe, ele estava com a guarda de alguém, né, então, vejam que a gente tem que buscar sempre o princípio da proteção do menor, então, que está na Constituição Federal. E vou além. Nós temos aqui também usar muito a questão dos direitos humanos, gente, no direito previdenciário. A gente precisa começar a aprender e trazer essa ideia para os nossos processos, né, de buscar as respostas, que muitas vezes a gente encontra essas respostas nas nossas convenções internacionais, nas declarações de direitos humanos. E aqui eu trago para vocês o Estatuto sobre os Direitos da Criança, que traz também que toda criança tem que ter essa proteção previdenciária. Então, penso que esse artigo 23 da emenda, na medida que ele excluiu o menor sob guarda dessa proteção previdenciária, ele traz, então, uma inconstitucionalidade, ele vai contra o que prescreve o artigo 227 da Constituição, e também aqui ele vai contra
as convenções internacionais, inclusive essa Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, né, ela é a convenção internacional mais ratificada no mundo. Mais de 190 países já ratificaram essa convenção internacional, inclusive o Brasil. Então, o Brasil ele tem que se fazer cumprir essa convenção internacional que tutela o direito dessas crianças. Aliás, aqui eu falando de direito das crianças, né, eu já fui aqui para a emenda e me esqueci de falar de uma alteração gravíssima, gente, da Lei 13.846 de 2019, com relação aos menores de 16 anos. A Lei 13.846 de 2019, ela trouxe prazo prescricional para os filhos menores de 16 anos requererem o benefício de pensão por morte. O que aconteceu? Qual que é a gravidade dessa alteração? E aqui a gente precisa ver também o antes para entender o depois. Antes da Lei 13.846, os menores, vejam que eu usei a palavra menores, os menores de 16 anos de idade, eles tinham até depois eles completavam 16 anos, eles tinham 90 dias para requerer o benefício de pensão por morte e tinham direito de receber esse benefício de pensão por morte desde a data do óbito. Então, se uma criança tivesse perdido os pais com 2 anos de idade e ela não tivesse requerido esse benefício de pensão por morte e fosse requerer só quando ela fizesse 16 anos de idade, o que ia acontecer? Ela ia receber todos esses atrasados, porque a prescrição ela começava a correr somente a partir do momento que ela fizesse, então, 16 anos de idade. Ela tinha 90 dias, então, para requerer esse benefício de pensão por morte. E olha a crueldade que a Lei 13.846 de 2019 fez. Ela trouxe para os filhos, vejam que eu não usei a palavra menor aqui, ela trouxe para os filhos menores de 16 anos o prazo de 180 dias para requerer esse benefício de pensão por morte. Então, essa mesma criança de 2 anos que perdeu o pai, ou perdeu a mãe, ou perdeu os dois, ela tem só 180 dias para requerer o seu benefício de pensão por morte e ter direito de receber os atrasados. Caso contrário, ela vai receber esse benefício só dali para frente. E vejam que eu usei a palavra filhos. E por que eu antes eu usei menor e aqui usei filhos? Porque agora os irmãos menores de 16 anos de idade, eles têm só 90 dias para requerer esse benefício de pensão por morte. Ele tem o mesmo prazo de todos os outros dependentes. E penso também que nós podemos arguir a inconstitucionalidade dessa legislação. E aqui a minha preocupação de a gente trazer aquela questão da prescrição no Código Civil, né? Vocês podem estar dizendo assim, mas o Código Civil diz que não corre, né, prescrição contra menor. Mas a gente vai entrar naquela questão da LINDB, né, do princípio da especialidade, né? A lei previdenciária é uma lei especial, então ela que vai ter que prevalecer. E para a gente não correr o risco, né, de cair nesse argumento, a gente tem que buscar um argumento superior, né, até com base na hermenêutica jurídica, e a gente traz aqui, então, mais uma vez, esse artigo 227 da Constituição. Veja como ele é importante para a gente estudar esse benefício de pensão por morte. O mesmo artigo 227, parágrafo 3º, inciso 2, que traz lá a questão do menor sob guarda, ele pode ser utilizado aqui também para afastar esse prazo de requerimento, né, esse tempo de requerimento para esse menor de 16 anos, e também trazer aqui, né, o Estatuto sobre o Direito das Crianças, que também traz essa proteção previdenciária dessa criança, que a lei nacional deve facilitar e não dificultar a concessão desses benefícios previdenciários, né? Então, vejam aqui, né, quantas alterações trazidas, recentes e muitas alterações trazidas no benefício de pensão por morte. Agora, vamos voltar lá para a emenda constitucional, né, emenda número 103 de 2019, nós falamos da alteração trazida com relação ao menor sob guarda. Antes de eu falar das alterações ruins que foram feitas nesse benefício, né, de pensão por morte, eu vou trazer aqui um ponto que eu vejo como positivo nesse benefício de pensão por morte, trazido aqui pela emenda constitucional, que é a possibilidade agora dos dependentes inválidos ou com deficiência mental, intelectual ou deficiência grave, eles podem agora ter essa
condição de dependente inválido ou com deficiência reconhecida antes mesmo do óbito do segurado. Que antes a gente tinha um problema muito prático, né? Que a gente traz aqui, né? Um problema muito prático que a gente acaba sempre ouvindo no nosso dia a dia da advocacia, né? O pai ou a mãe, enfim, tem um filho que tem uma deficiência, ou tem um filho inválido, e ele fala, como que eu faço para deixar a pensão por morte para o meu filho? Nossa resposta sempre era, olha, quando você morrer, ele vai ter que ir lá na Previdência Social, alguém responsável por ele, vai na Previdência Social e vai requerer esse benefício, né? Ah, mas não tem como eu reconhecer essa condição antes mesmo do óbito? Não tinha, agora tem. A emenda constitucional trouxe essa previsão de se reconhecer, então, essa condição de inválido ou pessoa com deficiência antes mesmo do óbito. E traz que essa perícia realizada vai ter que ser aquela perícia biopsicossocial. Gente, perícia tão importante que se todos os direitos previdenciários soubessem a importância, né, dessa perícia biopsicossocial, a gente falaria muito mais dela, né? Aquela perícia que leva em consideração não só o aspecto médico, mas o aspecto social, o aspecto econômico, o aspecto cultural. Nem sempre uma pessoa que tem a mesma doença que a outra tem o mesmo grau de invalidez, tem o mesmo grau de deficiência. Então, vejam que foi elevado aqui ao patamar constitucional, né, a realização dessa perícia biopsicossocial para fins de reconhecimento dos dependentes inválidos ou das pessoas com deficiência. E agora, gente, né, deixei aqui para a gente conversar de forma mais concentrada com relação à alteração constitucional desse benefício de pensão por morte no que tange o valor do benefício da pensão por morte. E é muito triste isso que está acontecendo, porque as pessoas só estão caindo agora na real de como isso reduziu o benefício. Infelizmente, né, nesse período de pandemia, nós tivemos muitas perdas, né, de pessoas, muitas pessoas morreram, e agora que as pessoas estão caindo na real, como que essa reforma foi cruel, principalmente com relação a esse benefício de pensão por morte. E no começo, né, da minha fala, eu disse que quando eu leio essa emenda constitucional número 103 de 2019, eu volto lá em 1960. Eu volto lá na Lopes, na Lei Orgânica da Previdência Social, porque lá na Lopes, na Lei Orgânica da Previdência Social, nós tínhamos a pensão por morte sendo concedida num percentual, uma cota de familiar de 50%, mais 10% por dependente. Isso existia lá em 1960. Foi somente com a Lei 8.203 de 91, então com o nosso plano de benefícios da Previdência Social, que essa cota familiar foi aumentada para 80%, mais 10% por dependente, e foi só com a Lei 9.032 de 95 que a pensão por morte elevou para o coeficiente de 100%. Então, vejam que a gente conseguiu, né, com o tempo, essa conquista social, e esse percentual da pensão por morte de 100%, ele passou a existir somente a partir de 1995. Vejam que anos depois, agora em 2019, nós retrocedemos e voltou a vigorar, né? Agora nós temos na emenda constitucional, lá no artigo 23 agora, a pensão por morte, então, concedida por cota familiar. Então, nós vamos ter uma cota familiar de 50%, mais 10% por dependente. Então, exemplificando aqui, o segurado morreu e ele deixou um filho e deixou uma esposa. Então, 50% mais 10% do filho, 60%, mais 10% da esposa, 70%. E 70% do quê, né? Essa cota familiar vai ser sobre o quê? E aqui que vem o problema, né? Vai ser sobre o quê esse cálculo do benefício de pensão por morte. A emenda constitucional, então, lá o artigo 23, ela fala que essa cota familiar vai ser sobre o valor que o segurado recebia de aposentadoria, ou
caso ele não fosse aposentado, do valor que ele fosse receber de aposentadoria por incapacidade permanente. E aqui que começa o problema, gente. Aqui que começa hoje um nicho muito grande de revisão de benefício de pensão por morte. Vocês não têm noção de como isso vai ter muita judicialização, né? A gente vai sofrer muita judicialização com relação a esse benefício de pensão por morte. Eu vou aproveitar aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar rapidamente a minha tela. Eu acho que eu tenho aqui para mostrar para vocês um cálculo, então, desse benefício de pensão por morte. Né? Aqui eu trago um exemplo para vocês de um segurado, então, que já está aposentado. Então, o segurado morreu e ele recebia aqui de aposentadoria o valor de R$3.000. Então, ele recebia de aposentadoria o valor de R$3.000. Então, a cota familiar dele vai depender do número de dependentes que ele deixou. Aqui nesse exemplo que eu trouxe para vocês, ele deixou uma esposa e um filho. Então, a cota familiar vai ser de 50%, mais 10% do filho, mais 10% da esposa. A gente está falando de uma cota familiar de 70%. 70% do que, então? Da aposentadoria, que era de R$3.000. Então, esse benefício será de R$2.100. R$2.100. O que vai? Qual que é muita dúvida, né, que eu tenho ouvido as pessoas dizer, tá, R$2.100, mas eu tenho 2 dependentes. Como que vai ser feito nessa divisão? R$2.100 vai dividir 1.050 para a esposa e 1.050 para o filho. Então, metade para um, metade do outro dessa cota, tá bem? Quando divide entre os dependentes, pode ser menor que um salário mínimo? Pode. Quando divide entre os dependentes, pode ser menor do que o salário mínimo. O que não vai poder ser menor do que o salário mínimo é o valor encontrado no valor do benefício, dessa cota vezes o salário. Aí não vai poder ser menor do que o salário mínimo. Aposentado está mais fácil. O problema vem se o segurado não estava aposentado. Aqui que começa, né, uma problemática muito grande e que eu digo, né, eu tenho dito em todas as minhas falas, que um atendimento hoje de pensão por morte, ele não é mais um atendimento rápido. Ele não é mais um atendimento que você vai ter que ter a certidão de óbito, você vai olhar lá só se ele tinha qualidade de segurado, se ele recebeu algum benefício e se tinha dependente. Não, você vai ter que olhar a vida inteira desse segurado. A vida inteira desse segurado vai importar agora para o cálculo do benefício de pensão por morte. Vocês vão ver aqui no meu exemplo que se ele teve tempo especial, vai ser importante aqui para o cálculo do benefício de pensão por morte. Se ele trabalhou, se prestou serviço militar, vai ser importante aqui para o benefício de pensão por morte. Se ele foi aprendiz em se ele foi aprendiz, enfim, ensino técnico, ele vai também contar aqui no benefício de pensão por morte. Então, veja aqui só, vamos ver como que vai calcular, então, se o segurado não era aposentado. Então, ele fala que eu vou calcular em cima daquela minha aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, né? Então, ele diz que primeiro vai fazer aquela média dos 100% de todos os salários de contribuição de julho de 94. E claro que aqui eu já fiz essa média, né, para facilitar a nossa conta. E eu trouxe uma média irreal aqui, praticamente irreal, de poucos os brasileiros, que é de R$5.000, né? Quando a gente vê uma média dessa, a gente fica até feliz, né? Porque geralmente a gente não vai nem fazer a média que vai dar um salário mínimo. Mas essa média foi alta aqui de R$5.000. Então, depois que eu encontrei esses R$5.000, eu vou ter que fazer o quê, gente? Eu vou ter que calcular o valor que ele teria direito se fosse se aposentar por incapacidade permanente. E o que fala o artigo 26 da emenda constitucional com relação ao cálculo desse benefício de aposentadoria por incapacidade permanente? Ele diz que o benefício vai ser de 60% mais 2% por cada ano que exceder 20 anos de contribuição se homem e 15 anos de contribuição se mulher. Então, vejam que se o segurado homem, se ele tiver menos do que 20 anos de contribuição, o cálculo aqui vai ser de 60%, e a mulher menos de 15 anos também vai ser de 60%. Só vai aumentar aqui o coeficiente se ele tiver mais do que 20 anos de contribuição se homem, mais de 15 anos de contribuição se mulher. Então, vejam que aqui a importância
da gente calcular o tempo de contribuição desse segurado, ainda que falecido. Da importância de a gente ver se ele tem tempo especial para converter esse tempo especial em comum, da importância que tem de ver se ele prestou um serviço militar, se de repente ele tinha alguma reclamação trabalhista, que tinha um vínculo de emprego que não foi incluído aqui no CNIS. Vejam como a gente tem que se preocupar com tudo, porque a gente vai ter um aumento aqui nesse coeficiente. A gente vai ter um aumento nesse coeficiente. Então, olha o exemplo aqui que eu trouxe para vocês, né? Que o homem que faleceu, ele tinha 22 anos de contribuição, e o coeficiente dessa aposentadoria, então, seria de 64%. Por que 64%? Porque excedeu 2 anos de contribuição, 12 vezes 2, 4, 64%. Logo, a aposentadoria por incapacidade permanente dele seria de R$ 3.200, que é 64% de R$ 5.000, tá bem? E aqui eu faço uma pergunta, né? E se foi um acidente do trabalho? Vejam que, até então, a gente não se preocupava muito, né, com a pensão por morte acidentária. A pensão por morte acidentária sempre existiu, mas a gente se preocupava, passou até a se preocupar um pouco mais com a Lei 13.135 de 2015, que no caso de acidente do trabalho não precisava ter aquelas 18 contribuições e nem os 2 anos de união estável. E agora é um ponto decisivo aqui para que o benefício seja de um valor um pouco maior. Porque a aposentadoria por incapacidade permanente, que foi em decorrência de um acidente do trabalho, aposentadoria por incapacidade permanente, que teve como causa um acidente do trabalho, ela não vai ser aquele coeficiente de 60% mais 2% por cada ano que exceder 20 anos de contribuição se homem ou 15 anos de contribuição se mulher. Ela vai ser de 100% se eu estiver diante de um acidente do trabalho. E o que é acidente do trabalho? O que é acidente do trabalho? Quando a gente fala em acidente de trabalho, a gente está falando tanto daquele acidente típico ou tipo, que é aquele acidente que acontece num ato repentino, então o segurado estava pintando o prédio, caiu e morreu, mas a gente também tem a doença do trabalho, que é aquela doença adquirida em razão da exposição a algum agente agressivo à saúde que vai causar uma incapacidade ou que pode, aqui nesse caso também, causar a morte. Então, veja que se nós tivermos diante de um acidente do trabalho, esse benefício vai ter um cálculo diferenciado, porque o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente vai ser sobre 10%. E aqui eu vou trazer um exemplo para vocês, até nessa época de pandemia, de um caso prático, que eu estou para fazer a inicial, de uma mulher que perdeu o marido, em razão, né, ele ficou com Covid, e ela era a única dependente dele, então o benefício de pensão por morte dela a cota familiar foi de 60%, que é a mulher, esposa, né, 50 mais 10%. 10% do quê? Né, ele não era aposentado, 10% do valor que ele teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente. Problema aqui, ele era novo, ele não tinha 20 anos de contribuição, ou seja, o benefício dela foi de 60% da média de 100%. Vejam, né? Foi sofrendo uma redução atrás da outra. E ela ficou muito assustada quando viu o valor do benefício, uma vez que, né, ele recebia um pouco mais de 2 salários mínimos e o benefício dela passou a ser de 1 salário mínimo. Só não foi menor, porque ninguém pode receber menos do que um salário mínimo, né? Enfim, e conversando com ela, ela me disse que ele tinha morrido de Covid e eu questionei como que ele trabalhava, qual que era a atividade que ele exercia, né? E ele trabalhava numa empresa de telefonia, de internet, cabos, enfim, e durante toda a pandemia, naquele período mais crítico, ele continuou trabalhando, então ele continuou prestando esses serviços na rua e a empresa não deu nenhum tipo de equipamento de proteção individual, não forneceu máscaras, não forneceu álcool em gel, não deu nenhum tipo de treinamento. Então, qual que vai ser aqui o nosso objetivo nessa ação, né? Tentar enquadrar a morte dele por Covid como sendo um acidente do trabalho aqui, né? Uma doença do trabalho, porque nós vamos
pleitear, então, a revisão desse benefício de pensão por morte, porque a base que vai incidir essa cota familiar vai ser sobre 100%, se for reconhecido como um benefício por acidente do trabalho. Então, aqui nós estamos diante da pensão por morte acidentária. Então, veja a importância, né, de conversarmos com esse segurado, com esses dependentes, e saber também a causa da morte. E continuando aqui, né, olha só, aquele cálculo lá de 5 mil, que passou a ser 3.200, agora a gente vai ter que aplicar ainda a cota familiar sobre isso, que é aquela cota familiar de 50%, mais 10% por dependente, né, limitado a 100%. Então, se tiver 10 filhos aqui, vai ser sempre limitado a 100%. Então, olha só, aquele benefício de R$ 3.200, aquela aposentadoria por incapacidade permanente, né, que deu R$ 3.200, quando eu aplicar a cota familiar sobre esse benefício, nós vamos ter, então, um benefício de pensão por morte no valor de R$ 1.920. Antes da reforma da Previdência, esse benefício de pensão por morte seria de R$ 5.000, porque seria 100% da aposentadoria por invalidez, que era a média dos 80% dos maiores salários de contribuição, e o coeficiente da aposentadoria por invalidez era de 100%. Então, vejam que um benefício que era para ser de R$ 5.000, ele passou a ser um benefício de R$ 1.920. Veja que redução drástica, e caso consiga enquadrar o benefício como sendo um benefício acidentário, aqui nesse exemplo, né, a gente pode voltar que o benefício seria, então, de R$ 3.200. A pensão por morte seria de R$ 3.200, né, porque lá a aposentadoria por incapacidade permanente seria de 100%, e aqui eu aplicaria só a cota. Então, veja a importância, né, da gente saber se foi acidente do trabalho. Quer ver outro caso que a gente pode conseguir também a majoração desse benefício de pensão por morte? Olha só o que diz aqui o artigo 23 da emenda número 103 de 2019. Na verdade, aqui... Peraí, não está aqui no artigo 26, no parágrafo 2º. Deixa eu pegar aqui, deve estar mais para frente. Acho que é o parágrafo 2º, artigo 23, parágrafo 2º. Ele fala o seguinte, gente, que se eu tiver diante de dependentes inválidos ou com deficiência mental, intelectual ou deficiência grave, então, se eu tiver inválido, deficiência mental, intelectual, deficiência grave, o valor dessa cota será sempre de 100%. Então, eu vou ter uma cota familiar sempre de 100%. Então, vamos voltar aqui para esse exemplo, né, do segurado que não estava aposentado. Se essa mulher fosse inválida e se ele tivesse sofrido um acidente do trabalho, a gente poderia fazer uma revisão de benefício em que o benefício deixaria de ser de R$ 1.920 e passaria a ser um benefício de R$ 5.000. Olha a diferença e olha que nicho maravilhoso que a gente tem aqui de revisão de benefícios de pensão por morte. E eu trago nessa questão da revisão aqui, até voltando a falar do acidente de trabalho, que é um nicho muito bom para a advocacia, que atua aí com segurados, mas também para aqueles que estão na advocacia empresarial, previdenciária, é uma situação que eles vão ter que se preocupar muito, né? Porque se eu tenho reconhecimento de uma morte como sendo acidentária, eu vou elevar o FAP da empresa, que é aquele fator acidentário de prevenção, que, consequentemente, eu vou elevar o SAT dessa empresa, ou seja, eu vou mexer no bolso dessa empresa. Então, eu vou ter essa repercussão do custeio previdenciário para essa empresa. Além disso, né, tendo o interesse desses dependentes de reconhecer essa morte como sendo uma morte acidentária, consequentemente, ele pode buscar também uma reparação perante a Justiça do Trabalho, ele pode pleitear lá uma indenização, pedir danos morais, danos materiais, né? Enfim, todas as indenizações em razão dessa morte
ter sido por acidente de trabalho. E olha só, se comprovada a culpa da empresa, o INSS ainda vai poder ingressar com uma ação regressiva em face da empresa para cobrar o que ele gastou na concessão de benefício previdenciário. Veja que isso vai trazer, né, um círculo aqui de judicialização e de preocupação, não só mais dos dependentes, mas também das empresas, né? Porque quando eu estou diante de um acidente típico, muitas vezes, né, esse acidente até se causou a morte, ele vai ter um registro de ocorrência, enfim. O grande problema aqui que eu vejo, né, que a gente tem que se preocupar é justamente com a relação às doenças do trabalho. Então, às vezes, um câncer que foi adquirido por estar exposto a determinado agente químico, para a gente tentar comprovar esse nexo. Aqui trazer até, a gente está vivendo nesse período de pandemia, né, muitos problemas de doenças psiquiátricas, enfim. Às vezes, um suicídio que tenha tido como causa um problema em razão da empresa, né, um problema psiquiátrico que adquiriu razão da empresa, a síndrome de burnout, enfim. Então, tudo isso a gente vai ter que se preocupar agora, porque vai mudar e muito o valor do benefício de pensão por morte. E aquele benefício de pensão por morte, então, quando concedido, como eu disse a vocês, a gente vai ter que olhar a vida do segurado como um todo. Então, ver se ele sofreu acidente de trabalho, ver se antes da emenda, se ele não tinha já direito adquirido alguma aposentadoria, porque isso vai mudar o cálculo do benefício de pensão por morte, ver se tinha tempo especial, tudo isso vai repercutir nesse cálculo do benefício de pensão por morte. E se não bastassem já essas alterações com relação ao benefício, nós tivemos aqui agora a questão também na emenda constitucional com relação à acumulação de benefício previdenciário. O artigo 24 da emenda constitucional número 103, de 2019, ele fala, né, o que já dizia a lei 8.213, que não poderia, então, acumular pensão deixada por cônjuges, né? Mas as demais pensões poderiam muito bem ser acumuladas com aposentadoria, sem problema nenhum. E o que traz aqui a emenda constitucional, né? Ela traz aqui, né, aquece o nosso coração aqui no inciso 2, que ela fala que a pensão por morte deixada por cônjuge vai poder ser acumulada com a aposentadoria recebida no regime geral de previdência. Então, a mulher que está aposentada, se o marido morrer, ela vai poder receber a pensão. Está escrito aqui no artigo 24, parágrafo 1º, inciso 2. Porém, quando nós vamos lá para o parágrafo 2º desse artigo 24, diz o seguinte, olha, você vai poder acumular o benefício de pensão por morte com a aposentadoria, mas você vai ter que escolher o benefício mais vantajoso para receber esse benefício mais vantajoso integralmente, e o benefício menos vantajoso, você vai receber apenas uma parte, que vai ser apurada de forma cumulativa. E olha só que eu uso a tabelinha feita pelo professor Sérgio Geromes, que ele traz aqui um exemplo de uma aposentadoria no valor de R$5.000, então, valor alto de aposentadoria, né, diante da realidade. E ele traz também como exemplo uma pensão por morte alta de R$4.500. Nós vimos, né, que dificilmente a pensão por morte vai chegar a esse valor de R$4.500, mas eu entendi muito bem porque o professor Sérgio colocou 4.500 para conseguir explicar a tabela toda, senão ele não conseguiria explicar aqui a tabela toda, né? Muitas vezes a gente nem vai precisar calcular, porque o benefício vai ser de um salário mínimo, a gente não vai precisar nem ter dor de cabeça para calcular essa tabelinha. Mas olha só, então, ele traz aqui, né, que o benefício mais vantajoso vai ser recebido, então, integralmente. Aqui o benefício mais vantajoso, então, seria a aposentadoria, que é de R$5.000, né, de R$5.000. O benefício menos vantajoso seria, então, a pensão por morte de R$4.500. Então, como que vai ser apurado esse benefício de forma cumulativa? Nós vamos ter, então, aqui gradações. Então, até um salário mínimo vai ser mantido esse valor. Eu não vou ter nenhum desconto em cima desse valor. Então, um salário mínimo aqui, 1.045, 100% disso, continua sendo 1.045. O que exceder um salário mínimo até o limite de 2 salários mínimos dentro dessa faixa, então,
entre 1 e 2 salários mínimos, eu vou receber só 60% disso. Que aqui eu já trouxe o cálculo para vocês, que vai dar 627. E aqui eu vou vendo quantos salários mínimos cabem dentro desse meu benefício. Vejam que aqui couberam 4 salários mínimos dentro desse meu benefício. Então, a próxima faixa, 40%, depois 20%, e o que restou aqui, que restou R$320, 10%. Vejam que esse benefício de pensão por morte, que era um benefício de R$4.500, ele passou a ser um benefício de R$2.331. Veja que redução que nós tivemos aqui. Então, essa pessoa que receberia aí uma renda de R$9.500, né, de 5.000 mais 4.500, ela passou a ter uma renda de R$7.331. Então, a gente tem aqui muita redução no valor desse benefício, né? E aqui um problema, né, trazido na redação do artigo 24, parágrafo 4º da emenda constitucional. Vocês podem estar se perguntando assim, né? Então, tá bom, eu me aposentei em 2018 e o meu marido morreu depois da emenda, em 2020. Não vai entrar nessa regra de acumulação, né? Porque um benefício foi antes e o outro foi depois. Negativo. O que fala aqui o parágrafo 4º, né? Que, olha o texto que ele usa aqui no parágrafo 4º. As restrições previstas nesse artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios, vejam que ele coloca no plural, houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor dessa emenda constitucional. Ou seja, se você se aposentou antes e o marido morreu depois, você vai entrar nessas regras de cumulação. Você vai entrar nessas regras de cumulação. Para você não entrar nessas regras de cumulação, você vai ter que ter recebido os 2 benefícios depois. E aqui eu vou falar rapidamente um caso prático para vocês, né? Que eu me deparei lá no meu escritório, o segurado foi me procurar, aquela famosa vontade de converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, né? Aquela famosa vontade, porque ele sabia que antes aumentava ali 9%. Quando ele foi me procurar, já estava em vigor a reforma da Previdência, né? E ele recebia, antes da emenda, ele recebia o auxílio-doença e recebia uma pensão por morte. E conversando com ele, né, até com base nos laudos trazidos por ele, eu senti que aquela incapacidade permanente para o trabalho, que ela seria fixada somente depois da emenda. E qual que seria o problema disso, gente, de ser fixado somente depois da emenda? Primeiro, que essa aposentadoria por incapacidade permanente dele seria calculada 60% mais 2% para cada ano de contribuição. Ou seja, o benefício dele já ia reduzir, o auxílio-doença ia ser mais vantajoso que a própria aposentadoria por incapacidade permanente. E se a DIB, a data de início do benefício dessa aposentadoria por incapacidade permanente, fosse posterior à emenda, o que ia acontecer com esse benefício de pensão por morte dele? Ele ia ter que escolher o benefício mais vantajoso e receber uma parte do benefício menos vantajoso. Então, ele foi me procurar porque ele achava que ele ia ter um aumento da renda dele, quando, na verdade, ele ia sofrer uma redução da sua renda. E eu falo isso para vocês aqui do artigo 24, parágrafo 4º, porque está muito na moda as pessoas falarem sobre planejamento previdenciário, né? A gente fala muito e realmente é muito importante fazer esse planejamento previdenciário. E hoje, quando a gente faz um planejamento previdenciário do nosso cliente, antes a gente não se preocupava com a pensão por morte. A gente não queria saber se ele recebia a pensão por morte, porque isso não importava para a aposentadoria dele. A gente não precisava saber se ele era casado, se tinha dependentes, se não tinha, porque isso não importava para a aposentadoria dele. Hoje, para a gente fazer um planejamento previdenciário que realmente proteja esse segurado da Previdência, esse é um questionamento que a gente vai ter que fazer. Se ele já é aposentado, se ele é casado, se ele já recebe pensão por morte, porque isso vai interferir no cálculo da sua aposentadoria, quando nós estivermos diante, então, dessas regras de cumulação previstas aqui na emenda constitucional, né? E aqui o parágrafo 5º do artigo 24, né, ele traz, né, que as regras de cumulação, aliás,
todas essas questões de cálculo de benefício trazidas aqui pela emenda constitucional, essa questão de cota familiar, enfim, que todas essas regras poderão ser alteradas por legislação infraconstitucional, ou seja, a gente não vai precisar mais de uma outra reforma constitucional. A gente pode ter ainda mais retiradas de direitos aqui, com relação ao benefício de pensão por morte, com uma simples medida provisória. Então, a gente tem que ficar muito atento, né, em todas essas modificações que estão ocorrendo, e aqui eu peço a vocês, né, que advogam no direito previdenciário, eu digo que cabe a nós, advogados previdenciaristas, levarmos as teses no Poder Judiciário, e eu falo, sem sombra de dúvidas aqui, que até parabenizei a doutora Adriana e a doutora Roberta por essas quintas previdenciárias, né, da importância da gente fortalecer a advocacia previdenciária, da importância de a gente levar conhecimento para a advocacia previdenciária, porque é uma advocacia muito complexa, só nós aqui que estamos estudando sabemos disso, falo que todos os dias que eu estudo, mas eu sei que nada sei, né? Todo dia eu leio uma coisa e falo, meu Deus, eu não sabia isso, acabei de aprender mais uma coisa, né? É uma advocacia muito complexa e que a gente tem que estar muito preparado, porque todas as nossas teses sempre chegam nos tribunais superiores. São teses com matéria constitucional, muitas vezes, né, que chegam no STF. Então, a gente tem que estar muito bem preparado. Então, peço isso a vocês, que a gente se una, né, que a advocacia previdenciária fique cada vez mais unida, para que a gente possa conquistar, trazer aqui a concretização da ordem social e sempre buscando, logicamente, a dignidade da pessoa humana. Então, encerro a minha fala agradecendo, deixo disponível aqui para vocês os meus contatos, o meu Instagram, o meu Facebook, e como a doutora Adriana e a doutora Roberta já falaram, a gente vai ter o sorteio desse meu livro, que é sobre pensão por morte e os dependentes do regime geral de previdência social, já de acordo com a reforma da Previdência. Então, muito obrigada, estou à disposição para perguntas. Obrigada, a doutora Adriana e a doutora Roberta. Professora, excelente explanação, com certeza sanou muitas dúvidas, mas também muitas outras surgiram aqui no chat. Nós separamos algumas para fazer para a professora, e eu vou começar com a da Denise Botelho. Ela ficou um pouco confusa com relação ao cálculo da pensão por morte no caso de acidente do trabalho. Você poderia repetir? Ela se confundiu com a questão se é 100% sobre os 60%, ela fez a confusão com relação ao cálculo da aposentadoria por invalidez. Normal, eu falo que quando eu falo disso, todo mundo fica quieto, eu falo que acho que ninguém deve ter entendido, né? Porque realmente acaba sendo complexo. Vamos lá. Como que vai ser feito o cálculo? A gente tem que fazer passo a passo aqui. Primeiro passo, se o segurado não é aposentado, então, né? Ele não é aposentado, primeiro passo do meu cálculo do benefício de pensão por morte, eu vou fazer a média aritmética do salário de contribuição de julho de 94 até a data de início de benefício. Fiz essa média, eu vou encontrar o valor. Encontrei esse valor. Eu vou ter que saber se a morte foi acidentária ou se não teve como causa acidentária. Se a morte teve como causa acidentária, a minha base vai ser de 100% dessa média. Eu fiz essa média, o valor que eu vou começar a calcular o benefício de pensão por morte é de 100% dessa média. Se o benefício não teve como causa acidentária, eu vou calcular o valor que ele receberia a título de aposentadoria por incapacidade permanente, que é aqueles 60%, mais 2% para cada ano que exceder 20 anos de contribuição se homem e 15 anos de contribuição se mulher. Então, aqui ainda estou calculando o valor que ele teria direito caso ele fosse aposentar por incapacidade permanente. Então, acidentária, 100%. Se não for em razão de um acidente do trabalho, vai ser de 60%, mais 2% para cada ano que exceder 20 anos de contribuição se homem e 15 anos de contribuição se mulher. Depois que eu encontrar esse valor, aí que eu vou aplicar a cota familiar. Então, a cota familiar é a última etapa desse meu cálculo do benefício de pensão por morte. Primeiro eu faço a média, depois eu vejo o valor da aposentadoria
por incapacidade permanente, e depois eu aplico a cota familiar, que é de 50% mais 10% por cada dependente, limitado a 100%. Se não entendeu, me fale novamente aqui que a gente tenta explicar, tá bom? Doutora, obrigada pela excelente explanação. Temos mais uma pergunta. Denise Botelho. Menor com 11 anos, pessoa com deficiência, recebe LOAS. O pai faleceu. Ele requeriu a pensão apenas para o cônjuge, já que é salário mínimo, e seria mais vantajoso somar a renda do BPC com a da pensão. O INSS exigiu assinatura de termo de opção pelo benefício mais vantajoso. Se o cônjuge não tinha benefício, por que essa obrigatoriedade? Nesse caso, como proceder? Mas o cônjuge aqui, ele passaria a receber, então, o benefício de pensão por morte. Não foi isso? Uhum. Pergunta dela. O cônjuge passaria a receber o benefício de pensão por morte e a opção aqui seria do filho, né? Que ele vai receber o BPC em razão, né? Porque se ele escolhesse o benefício de pensão por morte, esse valor de um salário mínimo, ele seria rateado entre o filho e o cônjuge. Então, cada um receberia meio salário mínimo. E nós tivemos agora até a Lei 13... Qual que é a lei que veio instituir o auxílio emergencial? Gente, esqueci o número. 13.982, acho que é isso? A Lei 13.982, acho que é isso, de 2000... Ah, não sei se eu esqueci o número. Eu acho que é esse. Que trouxe até a questão do auxílio emergencial, né? Que trouxe a questão do auxílio emergencial, que ela trouxe a questão do benefício de prestação continuada, popularmente conhecido como LOAS agora, né? Na verdade, ele adequou a jurisprudência, que a jurisprudência já falava que aquele benefício de um salário mínimo, ele não entrava no cálculo da renda per capita familiar. Então, por isso que o INSS fez essa exigência. Porque como o benefício de pensão por morte, a 13.982, obrigada, Vívia, como o INSS, como esse cônjuge vai receber um salário mínimo, esse valor não vai entrar no cálculo do BPC. Então, por isso que fez a opção do benefício mais vantajoso. Professora, eu compilei duas perguntas em uma, que os assuntos são bem correlatos, é da Denise e da Vivian. O pai de uma criança menor de 16 anos faleceu em 2018 e a pensão ainda não foi requerida. Se requerer agora, o benefício vai ser pago a partir da DER ou do óbito? Ele morreu quando, Roberta? 2018. Sempre quando a gente estiver diante de benefícios previdenciários, aqui qualquer benefício previdenciário, a gente sempre vai aplicar a legislação da época. A lei da época não trazia essa exigência, né, desses 180 dias. Portanto, penso que ele vai ter direito de receber todos os atrasados desde a data do óbito. Claro que se o INSS não conceder, né, vai ter que se judicializar, e a tese vai ser essa, que a lei previdenciária tem essa questão da lei rege o ato, né, o tempo rege o ato. Então, a legislação aplicável na época que vai ter que ser aplicada. Aliás, gente, até essa questão do tempo rege o ato, agora nessas mudanças que nós tivemos aqui, até com relação ao benefício de pensão por morte, 2015, 2019, duas alterações em 2019, é muito importante a gente ver, então, a data do óbito para enquadrar a lei correta, né? Para a gente saber qual que vai ser mais vantajoso, até mesmo na questão da aposentadoria programada. É muito importante a gente ver o momento que implementou os requisitos para ver se já tinha direito adquirido ou não, tá? Então, vai ter que ver a lei da época. A Luciana pergunta, tem como fazer o descarte no cálculo da pensão? Ah, gente, esse descarte, né? Esse descarte, olha só. Se o segurado, né, se ser aposentado, logicamente não tem que se falar em descarte, porque o valor da cota vai ser aplicada sobre o valor que ele já recebia de aposentadoria. Caso ele não fosse aposentado, o cálculo fala, então, que vai ser o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente. Qual que é a carência da aposentadoria por incapacidade permanente? 12 meses, não é isso? 12 meses. Então, se eu tenho, né, aquele período, eu não tenho mais o divisor mínimo, né, para esses cálculos agora, então,
se eu não aumentei os 20, se eu não vou precisar de mais do que 20 anos de contribuição, se meu coeficiente vai ser 60%, penso que eu posso escolher o descarte. Aqui tem uma outra tese de revisão desse benefício de pensão por morte, né? Trazer a possibilidade de descarte, porque, gente, no cálculo, olha só, no cálculo do benefício de pensão por morte, na pensão por morte, eu não tenho carência para concessão desse benefício. Não tenho carência. Então, eu poderia até dizer aqui que eu não precisaria nem desses 12 meses de aposentadoria por incapacidade permanente. Eu não tenho carência, mas para o cônjuge e para o companheiro, eu tenho aquele tempo mínimo de contribuição de 18 meses. Então, talvez, se eu manter para o cônjuge, para o companheiro, esse tempo mínimo de 18 contribuições, eu posso, né, ter essa questão do descarte. Isso acontece muito também na aposentadoria por idade, a gente tem falado muito nisso na aposentadoria por idade, né? Que o homem que tem 20 anos de contribuição, é a mesma coisa que ele tem 15 anos de contribuição, o seu coeficiente, sempre vai ser de 60%, né? Então, ele pode dispensar 5% se a média dele for melhorar. Então, gente, tem que fazer cálculo, não tem como a gente dar uma resposta se vai ser melhor, descartar ou não, sem fazer cálculo. Hoje, mais do que nunca, né, o advogado previdenciarista, ele precisa ter um sistema ainda que básico de cálculo para saber qual que vai ser o melhor benefício. Luciel, o que ficou confuso aqui? Pergunte de novo. Eu vou falando aqui, eu não sei o que ficou confuso. Acho que foi a pergunta dele que ficou confusa. E aí então ele tá perguntou. Então tá bom. Estou vendo, aqui Luciana tentando ficou super feliz aqui com a sua resposta, uau, sobre o descarte. É? Acho que ela deve ter algum caso concreto no escritório, Gente, né, mas Luciana? assim, né, o pessoal, né, falava tanto dessa reforma da Previdência, a advocacia previdenciária vai acabar, a reforma da Previdência, né, vai acabar com a advocacia previdenciária, nosso fim, gente, só aumentou aqui, né, só aumentou a questão da demanda. Claro que a gente vai ter muita judicialização, né? Ainda mais veio o decreto aí, o 10.410, que, meu Deus do céu, ele fez tantas alterações, inclusões que não estão previstas na lei, né? Que a gente vai ter que realmente discutir, mas tem muita coisa mesmo para discutir. E veja, gente, veja como está sendo feitos os cálculos do INSS. Esses dias até postei no meu Instagram um caso prático real, gente, de uma cliente que foi requerer o benefício previdenciário. E ela foi naquela, né? Eu vou requerer o benefício antes da reforma, né? Porque vai ser mais vantajoso para mim, a reforma está vindo, enfim, né? E ela requereu o benefício, foi concedido, porque de fato ela tinha direito adquirido antes da reforma, mas se ela requeresse o benefício pós-reforma, o benefício dela seria de valor de R$1.000 mais alto. Por quê? Ela teria a possibilidade de fazer esse descarte, viu, Luciana? Ela teria a possibilidade de fazer esse descarte. Então, veja a importância de a gente fazer cálculo até mesmo aqui para a questão do benefício de pensão por morte. Bom, eu vou fazer a pergunta do Luciel Gomes, que colocou aqui que ficou confuso. Quanto à questão do menor sob guarda, estes ficaram excluídos da pensão por morte por conta do artigo 23, parágrafo 6º da emenda constitucional? Então, se a gente ler, fazer a interpretação literal, ficou excluído. Mas todas as vezes que tem alguma alteração legislativa, a gente precisa fazer uma interpretação lógico-sistemática. E aqui que eu trago para vocês aquele artigo 227 da Constituição, que traz a proteção dos jovens, das crianças e dos adolescentes com relação aos seus direitos previdenciários. Por que o menor sobre guarda é excluído dessa proteção? Se o menor sobre guarda é um dependente do segurado. Aliás, né, já vou me convidar aqui, tá, Adriana, para uma outra palestra, para a gente até conversar um pouquinho sobre esses novos conceitos de família, né, novos conceitos de família. Porque nós temos várias situações em que as pessoas não têm a proteção social, a gente tem aquela ideia da função da proteção social, da função da Seguridade Social, e as pessoas não têm dependem economicamente do segurado. Por exemplo, um neto que vive com o avô. Um neto que vive com o avô. Ele não está no rol do artigo 16 da 813, mas ele não depende economicamente do avô. Por que ele vai ter afastada o seu direito de receber o benefício de pensão por morte? Assim como o menor sobre guarda, gente. O menor sobre guarda, ele está ali mediante a dependência de alguém. Por que ele foi excluído dessa proteção constitucional, dessa proteção aqui da emenda número 103, se lá na Constituição, no artigo 227, a gente tem a proteção dessa criança, desse adolescente com relação aos seus direitos previdenciários. Então, sempre fazer essa interpretação
lógico, sistemática. Por isso que eu trago aqui a importância da gente, inclusive, analisar as convenções internacionais e aplicar essas convenções internacionais que foram ratificadas pelo Brasil. A gente tem que fazer, realmente, elas valerem aqui dentro do Brasil, né? A Thaís pergunta sobre a pensão por morte acidentária. A prova do contágio, nesse caso da Covid, no emprego, se daria dentro do processo de revisão da pensão? Sim, como que a gente faz? Aqui vamos falar em termos práticos, né? Logicamente, o INSS... Gente, o INSS não reconhece nem o antigo auxílio-doença, aposentadoria por invalidez acidentária administrativamente, a gente precisa judicializar, né? E aqui na pensão por morte não seria diferente. O que a gente precisaria fazer, então? Seria um caso de converter essa pensão por morte previdenciária em uma pensão por morte acidentária. E onde que eu vou propor essa ação, né? Aí em Pindamonhangaba tem Justiça Federal ou não? Agora tem a questão mas tem a questão da competência delegada, né? Mas a Adriana ali fez até... Aí tem também, né? A questão da competência delegada. Tinha delegada, a Taubaté pertinho aqui, aí não mais. Então, mas a pensão por morte acidentária, onde a gente vai propor, gente? Sempre na estadual, porque a gente está diante de um acidente de trabalho. Então, eu vou propor uma ação perante a Justiça Estadual de conversão dessa pensão por morte previdenciária em pensão por morte acidentária. E vou fazer a prova do fato gerador da morte como sendo acidente de trabalho dentro do processo. Então, aí vou ter que comprovar, logicamente, o nexo e ver até se era atividade de risco ou não, que a gente entra naquela questão de conceito do acidente do trabalho. Professora, nós temos outra... Tem uma que vai mais ou menos nesse gancho, é da Denise Botelho, mas ela fala aqui da questão do câncer, do reconhecimento do câncer como doença do trabalho. Se esse reconhecimento teria que ser feito primeiro na via judicial trabalhista e depois na via administrativa no INSS. Na verdade... Mas acho que a professora já esclareceu que poderia entrar direto na justiça estadual, né? Sim, mas me veio uma outra dica aqui para dar para vocês. Existe um laudo feito pelos peritos lá do INSS, ele é denominado de laudo sábio, eu chamo ele de laudo sábio, que é do laudo do sistema de administração de benefícios por incapacidade. Digo sempre que todas as vezes que nós estamos diante de um benefício por incapacidade, né, aqui também trazendo para a questão do benefício de pensão por morte, é imprescindível vocês pedirem cópia desse documento. Porque muitas vezes, nesse documento, já vem o reconhecimento daquela doença como sendo um acidente de trabalho, como sendo uma doença do trabalho. Né? Peguem o laudo sábio para olhar isso. Porque se você tiver já o reconhecimento dentro desse laudo sábio como sendo acidente de trabalho, talvez, aqui, Denise, até a tua pergunta, talvez o melhor caminho seria ir para a esfera administrativa, um recurso na esfera administrativa para enquadrar, né, como sendo acidente de trabalho, e se não conseguisse, partir para o judicial. Sempre você vai ter que ver aqui quais são as provas que você tem no administrativo. Quando se fala, né, de reconhecimento de acidente de trabalho, a gente sabe que é mais difícil, né, que é mais difícil administrativamente, que a gente consegue mais êxito judicial, mas nada impede, dependendo do caso, né, da gente conseguir na via administrativa. E de câncer, tá? Ela perguntou se eu já tive na via administrativa. Não, nunca tive, tá, Denise? A próxima pergunta que nós temos é da Alessandra de Araújo. É um caos. Mãe segurada especial rural, faleceu em setembro de 2019 e deixou 2 filhas menores, que estão sob guarda provisória da avó materna. Foi requerido o benefício de pensão por morte agora em 2020. Nesse caso, as filhas receberão o benefício de pensão por morte até quantos anos? No caso, o valor do benefício seria de um salário mínimo? E qual seria a cota de cada dependente? Vamos lá. Setembro de 2019, né? 19. Ou seja, foi antes da emenda constitucional. Então, a gente vai aplicar aqui, estava em vigor já a Lei 13, na verdade a MP, e depois a Lei 13846. Então, o valor do benefício vai ser de um salário mínimo, e essas filhas vão receber o benefício até 21 anos de idade, ou, se elas forem inválidas ou com deficiência, elas recebem esse benefício até cessar a invalidez ou afastar a deficiência, tá? Mas a idade é de 21 anos para filhos do segurado, tá? Então, ela vai receber até 21 anos de idade.
E com relação ao valor do benefício? Desculpa. Segurado especial. Então, vai ser o valor de um salário mínimo. Né? Aí, e aí vai dividir entre as duas. Exatamente, vai dividir entre as duas, isso mesmo. Desculpa, não falei, esqueci do valor. Ficaríamos aqui a noite inteira falando de pensão por morte. Muitas dúvidas, mas sendo esclarecidas, mas a gente precisa, infelizmente, partir para o encerramento. E o encerramento é o sorteio dos 2 livros. Nós tivemos 71 inscrições. Uau, que legal! Eu gostaria que você falasse, então, o número de 1 a 71 para o sorteio agora do e-book. Ai, meu Deus, de 1 a 71? 17. 17. Marisa Minella. Marisa Minella está presente? Se manifestar, tem que estar presente, hein? Sim. Se saiu antes, perdeu. Exatamente. Marisa. Marisa. Tá aí. Parabéns, Marisa. Eu vou mandar para você aí, Marisa, numa conversa privada, o e-mail da OAB para você encaminhar os seus dados para a gente providenciar a liberação do e-book para você, tá bom? E parabéns. Agora, parabéns. Espero que você goste, tá, Marisa? O físico que vai com o autógrafo da autora. Isso aqui eu já vou dar, depois eu já coloco. De 1 a 71. 29. 29. Eduardo Fabian Canola. O Eduardo, eu conheço o Eduardo, nosso representante lá do IAPE, ele tá aí? Se ele não tiver, vem falando que ela tá. Gente, a listinha, imprimi tudo, eu tirei os nomes repetidos, renumerei, tá tudo aqui, Tem que estar aqui. E aí, os que eu já tinha impresso... Vi, repete o nome. Eduardo, 29. Eduardo Fabian Canola. Vamos ver se ele está aqui na procura dos nomes. Não, ele saiu. Ele aqui. Então, a Vivian continua aqui. Ela falou, então... A Vivian continua. Outro número. Deixa eu ver aqui. 52. 52. Renan Zela Andrioli de Lima Silva. Vamos ver. A Luciana falou que tá aí também. Renan mim, saiu. Não tá aparecendo. Saiu. Então... Tem chance ainda, viu, Luciana? E todos presentes. Vamos lá, então... Uma disputa entre a Vivian e a Luciana agora. 65. 65? 63, 64, 65. Larissa Souza Silva. Pessoal, a Vivian, não sei nem meu número, tá vendo? Ela não Larissa, acho que não está também. Larissa tá. Também Larissa Kathleen Souza Silva. Tá, eu procurei aqui. Tá aqui. Larissa, tá aí. Tá aí, tá bom. Então, parabéns, Larissa. Verdade. Larissa foi o nome que eu coloquei por último aqui, é um dos últimos aqui. Depois vocês me mandam o endereço dela, porque o dela eu vou precisar do endereço para postar o livro, tá bom? Sim. Larissa, como o seu livro é um livro impresso, eu acabei de encaminhar para você pelo chat o e-mail da OAB, aí você escreve para a gente falando que você foi a ganhadora do livro impresso e manda para a gente os seus dados e endereço completo para a professora providenciar o envio, tá? E quem não foi sorteado, aproveitem para fazer aquisição de livros na editora Juruá com 20% de desconto até o dia 30 de novembro. E eu vi que o livro da professora está com um valor super interessante, acho que com desconto sai a menos de R$50. Tá isso mesmo. Então, assim, preço sensacional, aproveitem. A Vivian falou que não sabia o número dela, era 21, passou perto. 21, passou perto, hein? Perto. Quase.
Professora, obrigada pela Eu que presença, por ter agradeço, viu? aceito. Já fica o convite para mais 2 palestras, né, que a Eu gente já já me conversou convidei, né? antes, e aqui durante, e com Obrigada, estou à certeza disposição. vai agregar muito, que é o que a gente, é nosso lema aqui na Quinta Previdenciária, é trazer para os nossos, né, participantes algo que acrescente nos processos. E pelas dúvidas a gente vê que acrescenta muito, porque dá o caminho ali para uma saída processual. Obrigada, viu? Eu que agradeço, eu estou aqui lendo as mensagens e ficando emocionada. Muito obrigada, viu, pessoal? Obrigada mesmo, viu? Ah, Simone, um beijo, Simone. Estava na live dela, ela entrou aqui. Obrigada. Que legal, obrigada, viu, gente? Muito obrigada, Adriana, muito obrigada, Roberta, viu? E parabéns pela essa iniciativa maravilhosa, um evento que está com cada vez mais sucesso. Só vejo aí nas redes sociais no Brasil inteiro. Parabéns, viu? Muito obrigada, gente. Professora, Norma, um muito beijo. obrigada. Obrigada pela disponibilidade. Adri, obrigada. Agradeço também a todos os participantes que nos acompanham aqui firmemente todas as quintas-feiras. Fica desde já o convite para a nossa próxima quinta previdenciária. Nós receberemos o professor Jesus Najib, que vai falar do tema Aposentadoria Especial dos Profissionais de Saúde na Prática. Contamos com a presença de todos vocês. E para quem perguntou o cupom de desconto, eu mandei novamente no chat, mas só para reforçar, é LIVE20, é LIVE 20, 20 em números, tá bom? Muito obrigada, tenham todos Obrigada, um gente. excelente final de noite, professora, muito obrigada. Eu que E até agradeço, breve. viu? Até breve, Até breve. gente. Boa noite. Boa Obrigada, noite. viu? Tchau, Boa tchau. noite. Uhum.